Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira que antecede a partida contra o Inter amanhã no Caldeirão. Então, olha só, existe a notícia em que o Vasco fez um pedido ao BEP para aumentar cerca de 1.400 pessoas em São Januário, né? A carga é aproximadamente 20 mil, podendo ir para 21.400 pessoas. Então, se caso for liberado, teremos essa carga disponibilizada no sóciogigante.com. Não perca, tá? Informação aí na manhã dessa quarta-feira. A outra situação é a seguinte: Marinax tem interesse na Vasco SAF. Rapaz, vários sites especializados no assunto em futebol e muitos, mas muitos meios renomados na Europa já estão soltando essa informação. Cada vez mais confirmado, né, esse interesse de Marinax no Vasco. E claro, vamos falar bastante sobre a situação do lateral direito Danilo, né, que o Vasco tem um interesse no jogador e o jogador falou ontem, né, após a partida entre Brasil e Uruguai, sobre esse interesse. Quem jogou ontem também foi o lateral direito Puma Rodrigues, né, que hoje atua muito mais como um ponta direito, como joga no Vasco, que ontem jogou exatamente, né, pela seleção uruguaia, na posição em que o Rafael Paiva o utiliza no Vasco, né? Então vamos falar bastante sobre todos esses assuntos. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E não esqueça de fazer o seu cadastro e fazer os seus palpites esportivos, assim como eu, lá na Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora aqui do nosso canal, é patrocinadora do Vasco no basquete e tá ali, ó, no primeiro comentário fixado o link para você clicar e fazer o seu cadastro. A Estrela Bet ajuda o Vasco, é parceira do Vasco e ainda te dá R$ 500 de bônus no seu primeiro depósito. Corre lá, primeiro comentário fixado. A Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Interesse viralizado, exatamente, torcedor vascaíno, mas como assim interesse viralizado? O grego magnata Evangelos Marinax quer a Vasco SAF, e isso já não é mais nenhuma novidade, né? A situação envolvendo o interesse do grego nas ações da Vasco SAF já está viralizado na Europa e em grandes meios de comunicações, em renomados jornais que têm como ênfase, né, o esporte, o futebol. E claro, né, tudo começou ali com o The Telegraph, um jornal renomado em inglês, que fez com que todo esse vulto, né, ganhasse cada vez mais ênfase diante de um cenário em que o Vasco, sim, vai vender a SAF, vai vender as ações do futebol, vai vender parcialmente a Sociedade Anônima de Futebol do clube. E a gente, obviamente, vai estar acompanhando cada vez mais de perto todas essas informações. Já viralizou na Europa, já viralizou no cenário internacional. No Brasil, já não é mais novidade para ninguém. Agora a gente vai acompanhar todo o andamento, né, e todo o percurso desse caminho que o Vasco terá que percorrer para negociar não só com o Evangelos Marinax, o Pedrinho deixou claro, existem mais de um, mas também outros possíveis parceiros aí, possíveis investidores para a compra das ações do futebol do Vasco. E claro, vamos acompanhar tudo de pertinho. Queria só trazer esse destaque para vocês porque já não é novidade para ninguém, né? Muita gente falava que não, que não, que não, que não. Pronto. Agora, para desmentir o The Telegraph, é algo bem complicado, né? Enfim, vamos estar falando bastante sobre esse assunto diante desse cenário de sim, Evangelos Marinax quer a Vasco SAF. Bom, vamos falar sobre o jogo de amanhã, né? O Vasco enfrenta o Internacional, se prepara no CT Moacir Barbosa para esse jogo. Tem muita... o torcedor quer muito essa vitória, porque tem uma importância absurda diante de uma tabela em que o Vasco pode encostar no Bahia e, claro, né, olhando também uma moral que o Vasco ganha de vencer a boa equipe do Internacional diante, né, de um cenário que o Inter teve uma crescente impressionante na competição. Ontem o Ener Valencia fez um golaço, né, pela equipe equatoriana na vitória por 1-0 sobre a Colômbia. A gente não sabe se ele vai estar à disposição ali para atuar contra o Vasco. O mesmo aconteceu ontem com o Puma Rodrigues. O Puma não foi decisivo, mas jogou assim razoavelmente bem num jogo contra o Brasil na Arena Fonte Nova, né? Um jogo complicado, um jogo difícil. E claro, o Puma entrou literalmente da forma que o Rafael Paiva o coloca no Vasco. Jogou ali como um ponta direita e até jogou razoavelmente bem, né? O Uruguai estava sendo muito atacado pelo Brasil. Ele tentava ali alguns escapes, né, no segundo tempo. Entrou ali por cerca dos 20 minutos do segundo tempo.
enfim, também vai chegar da mesma forma, né? Uma logística muito apertada para esse jogo contra o Internacional, que deve, obviamente, dar lugar ao Maxime Dominguez. A gente vai estar vendo, né, o que o Rafael Paiva pensa sobre essa partida e traremos informações mais precisas durante o dia inteiro. E, claro, lembrando vocês que estaremos em loco no jogo de amanhã, trazendo para vocês todas as informações de Vasco e Internacional. Imagens exclusivas, notícias em primeira mão, você acompanha tudo aqui e você sabe disso. Então, não deixe de nos seguir. Vai lá agora, pausa o vídeo rapidinho, clica lá no botãozinho e acompanhe tudo, não perca nada, porque senão você vai ficar para trás aí, né? Não dá esse mole. Clica lá porque você vai ter imagens exclusivas dos jogadores, chegada dos jogadores, saídas, zona mista, enfim, você acompanha tudo em primeira mão. E esse jogo é um jogo que pode ser o divisor de águas, né? Nortear para a partida contra o Corinthians. Você vencendo o Internacional, você vai enfrentar o Corinthians na Arena Itaquera, que é um jogo muito complicado, né? Mas você vai com moral, você vai aí com uma vitória na bagagem para enfrentar frente a frente um jogo contra o Corinthians com um clima muito pesado diante das declarações do técnico Ramon Dias, né? Esse jogo promete, hein? Esse jogo promete ser quente diante desses cenários que estão sendo criados pela comissão técnica hoje, atualmente, né, no Corinthians, né? O Vasco vai se reencontrar não só com o Ramon, mas com o excelente preparador físico Diego Pereira, e aí a gente vai entrar naquele critério, né? E a gente vai comparar a intensidade do Corinthians com a intensidade do Vasco. Óbvio, o Vasco vai viajar, vai ter um desgaste de logística um pouco maior, vai estar um pouco mais cansado, mas se a gente vê um abismo, teremos aí exatamente um grande profissional que nós perdemos, né, para o Corinthians, que ficou à disposição do Vasco por muito tempo, contra um atual que, na minha opinião, faz um péssimo trabalho. Vamos ver como que vai proceder toda essa questão. Olha só, o lateral direito Danilo interessa o Vasco procurou o jogador no meio do ano, informações do GE de forma primária, né? Dizem que sim, o Vasco tem interesse na contratação do Danilo. Ontem, na saída ali na zona mista na seleção brasileira, após a partida contra o Uruguai, o Danilo falou o seguinte: olha, não sei de nada, respeito o Vasco, uma grande instituição, torcedores apaixonados, mas não me falaram nada. Então, o jogador, de forma tranquila, ele nega que a ele nada chegou. Óbvio que a gente sabe que o jogador tem agentes, empresários, staff, enfim. Existem vários caminhos antes de chegar até o atleta. Mas, para o jogador, algo que eu também acho meio complicado, né? Se alguém quer o atleta, normalmente o empresário fala, olha, Danilo, o Vasco fez contato com você, ou também pode ser uma estratégia do Danilo para ele afastar, né, todo esse rumor para não gerar, né, uma pressão numa possível negociação e muito mais. O certo é que ele falou exatamente isso. Ele negou completamente ali, né, falou que não sabe de nada, ninguém falou nada para ele. Mas a gente vai acompanhar os próximos capítulos, lateral, que também possivelmente interessa o Santos e o Flamengo. Vamos ver aí como que vai proceder o caminho do lateral direito na seleção brasileira hoje, Danilo, né? Olha só, teremos ingressos extras para o jogo de amanhã contra o Internacional? Bom, eu não sei. O certo é que o Vasco fez o pedido, né, ao BEP acerca dessa questão. Vai tentar buscar ali cerca de 1.400 ingressos para liberar uma carga maior para o estádio, que tem aí uma carga máxima de 20 mil ingressos, mas sempre bate ali 18, 17 a 18 mil, sempre nessa marca aí, mesmo com ingressos esgotados, né? Porque eu já falei aqui em outra oportunidade, em outro vídeo. Existe ingresso para patrocinadores, para o BEP, enfim, existe uma distribuição de ingressos intensas em várias instituições. Então, dentro do torcedor que busca o ingresso para compra, não deve chegar a cerca de 17 mil ingressos, 18 no máximo dos 20 mil. Então, entre um cenário em que o Vasco tenta lotar São Januário para fazer o fator casa cada vez mais forte para essa reta final de Brasileiro, o Vasco fez um pedido ao BEP para liberar aí cerca de mais 1.400 ingressos. Então, de 20 mil, iria, né, cerca de 21.400 pessoas. Vamos ver o andamento dessa questão. A gente traz para você a informação assim que sair a resposta do BEP. Beleza? Olha só, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. É muito importante você nos seguir aqui nas redes sociais, então clica ali no botãozinho e, claro, deixar o joinha para dar aquela moral para o nosso trabalho que fala diariamente de Vasco para você aqui. Então, dá aquela moral para a gente aí. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.